Você já parou para pensar que, muito antes de Roma ou do Egito, existiram civilizações incríveis que simplesmente desapareceram, como se tivessem sido apagadas da história? Elas deixaram pirâmides, cidades planejadas, mapas estelares, e depois sumiram sem deixar explicação. Hoje, vamos viajar por 7 mistérios de civilizações perdidas que continuam desafiando cientistas, arqueólogos e historiadores. Fica comigo até o final, porque a última é tão enigmática que muitos acreditam que ela nem era deste mundo. Nossa jornada começa com a misteriosa cultura Clovis. Nos desertos do Novo México, arqueólogos descobriram pontas de lanças feitas há mais de 13.000 anos. Essas ferramentas pertenciam a um povo que por muito tempo foi considerado a primeira grande cultura das Américas. O que chama a atenção é que, de repente, as ferramentas Clovis aparecem nos registros arqueológicos, espalham-se rapidamente pelo continente e, pouco tempo depois, desaparecem como se esse povo tivesse evaporado. Não deixaram cidades, não deixaram escrita, apenas vestígios de suas armas. Alguns acreditam que eles foram extintos por mudanças climáticas ao fim da Era do Gelo. Outros sugerem doenças ou conflitos. Mas a verdade é que ninguém sabe. Você acha que a cultura Clovis foi destruída pela natureza? Ou havia algo maior por trás desse desaparecimento? Séculos depois, outra civilização floresceu nas margens do rio Mississippi. Cahokia, a megacidade esquecida da América do Norte. Entre os séculos 9 e 14, Cahokia cresceu até abrigar mais de 20.000 pessoas, tornando-se a maior cidade ao norte do México naquela época. Suas ruas eram planejadas. Havia praças cerimoniais e enormes templos de terra, conhecidos como montes, alguns maiores que as pirâmides do Egito em volume. E então, no século XIV, Cahokia foi abandonada. Não há sinais de guerra ou destruição. As pessoas simplesmente foram embora. Pesquisadores apontam para a escassez de alimentos, mudanças climáticas ou crises políticas internas, mas nada é conclusivo. Se uma cidade tão avançada colapsou sem aviso, será que as nossas grandes metrópoles de hoje realmente estão seguras? Do coração verde dos vales do Mississippi, viajamos para as dunas douradas da Península Arábica, onde encontramos a lenda de Ubar, conhecida como a Atlântida do Deserto. Durante séculos, poetas árabes contaram histórias sobre uma cidade fabulosa, chamada Irã das Colunas, que teria sido engolida pela areia como punição divina. Por muito tempo, historiadores acreditaram que fosse apenas um mito, até que, em 1992, imagens de satélite da NASA revelaram antigas rotas de caravanas convergindo para um mesmo ponto no deserto de Omã. Escavações trouxeram à luz ruínas de torres e muralhas soterradas sob metros de areia, provando que a lenda tinha base real. Ubar prosperou como centro comercial da Rota do Incenso até que um colapso repentino, possivelmente o rebaixamento do lençol freático ou terremotos, fez a cidade desmoronar e ser engolida pelo deserto. Você acredita que ainda existam outras Atlântidas escondidas sob as areias e florestas do planeta? De Ubar, seguimos para um enigma ainda mais antigo, perdido no Saara. Nabta Playa, muitas vezes chamada de Stonehenge do deserto. Ali, no coração do Saara egípcio, arqueólogos encontraram um círculo de pedras erguido há cerca de 7.000 anos, 2 milênios antes das pirâmides de Gizé. As pedras não foram colocadas ao acaso. Elas estão alinhadas com as estrelas de Órion e com o solstício de verão, o que indica um conhecimento astronômico sofisticado para um povo de pastores nômades. Não sabemos por que abandonaram o local nem para onde foram. Será que esses povos antigos observavam os céus apenas por curiosidade, ou havia algo mais por trás do conhecimento que possuíam? A próxima parada da nossa viagem nos leva à Turquia, onde repousa uma das cidades mais peculiares já descobertas, Çatalhöyük. Datada de quase 10.000 anos atrás, essa antiga metrópole tinha um detalhe impressionante. Não havia ruas.
As casas eram erguidas lado a lado, formando blocos contínuos, e as pessoas se deslocavam pelos telhados, entrando nas casas por buracos no teto. Essa comunidade sofisticada sobreviveu por cerca de 2000 anos, vivendo da agricultura, da caça e de rituais religiosos, mas acabou sendo abandonada sem sinais de guerra ou de catástrofe natural. Até hoje, arqueólogos tentam entender por que esse povo deixou para trás uma forma de vida tão avançada para a época. Você conseguiria viver em uma cidade sem portas e sem ruas onde toda a circulação acontecia pelos telhados? Descendo da Anatólia rumo ao mar Mediterrâneo, chegamos a um dos achados arqueológicos mais impressionantes das últimas décadas. Pavlopetri, a cidade submersa da Grécia. Localizada a poucos metros da costa e debaixo de apenas 4 metros de água cristalina, Pavlopetri tem cerca de 5.000 anos e ainda conserva ruas, praças, túneis de drenagem e estruturas domésticas inteiras. Acredita-se que tenha sido submersa devido a terremotos e ao aumento do nível do mar, mas não existem registros escritos sobre a tragédia. É como se um dia inteiro de história tivesse sido engolido pelo oceano. Será que outras cidades antigas ainda estão escondidas sob as águas, esperando para serem redescobertas? Por fim, chegamos ao enigma mais fascinante desta lista. Göbekli Tepe, na Turquia, considerado o templo mais antigo do mundo. Erguido há cerca de 12.000 anos, quando os humanos ainda viviam como caçadores-coletores, Göbekli Tepe apresenta colunas de pedras gigantes em formato de T, decoradas com esculturas de animais selvagens e símbolos que ninguém consegue decifrar. O que torna esse sítio ainda mais misterioso é que ele foi intencionalmente enterrado por quem o construiu. Durante milênios, permaneceu escondido sob uma colina artificial até ser descoberto por acaso nos anos 1990. Por que alguém enterraria um templo tão monumental? Tentavam protegê-lo? Ou esconder algo que jamais deveria ser revelado? Essas 7 civilizações e cidades perdidas mostram que ainda sabemos muito pouco sobre o nosso passado. Cada uma delas levanta perguntas sobre como sociedades tão avançadas surgiram em épocas remotas e desapareceram sem explicação clara. Talvez, por baixo das areias, oceanos e florestas do planeta, existam ainda mais histórias esperando para serem descobertas. Qual dessas civilizações mais te surpreendeu? Deixe sua opinião nos comentários e diga: você acha que ainda existem cidades inteiras escondidas que podem mudar tudo o que sabemos sobre a história da humanidade?